Hoje nós trataremos o povo do Espírito chamado alegria. João 16, versículo 20 ao 24. João 16, versículo 20 ao 24, nos diz assim: Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher pode estar para dar a luz em tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristezas. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, tendeis pedir em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, amados, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, Paulo mostra o fruto do Espírito. Semana passada, nós vimos liberdade para ver o fruto do Espírito chamado amor. Hoje nós veremos a segunda característica, a segunda virtude do fruto do Espírito chamado alegria. Irmãos, nós veremos nas Escrituras que a alegria que nós cristãos sentimos é resultado do fruto do Espírito. E essa alegria não depende das circunstâncias. Mesmo enfrentando dificuldades ou tribulações, podemos ter esta alegria em nosso coração. O apóstolo Paulo faz essa recomendação desde que nós vemos todos os domingos. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A alegria, meus irmãos, é uma característica do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Somente através da vida com Deus é que conseguimos desfrutar a verdadeira alegria. As alegrias do mundo, elas são passageiras, mas quem serve a Deus, diz as Escrituras, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei bíblica e a Deus. E isso é uma fonte de alegria para o cristão. A nossa fonte de alegria é espiritual e não carnal. Como nós vemos aqui em Filipenses 4:4, a carta de Paulo aos Filipenses fala 10 vezes a saída da alegria. Podemos ser chamados a carta da alegria. Porém, o contexto que o apóstolo Paulo escreveu esta carta não era aparente alegria. Paulo estava preso a escrever esta carta e o povo estava passando por necessidades e grandes perseguições naquela época. Mesmo assim, Paulo ensina aos irmãos da igreja de Filipos a buscarem a alegria do Senhor. Irmãos, hoje nós veremos, amados irmãos,
duas partes na meditação que teremos nesta noite. E a primeira parte da meditação que quero desenvolver e compartilhar com os irmãos é acerca da alegria como fruto do Espírito Santo. E a segunda parte é que a alegria do Espírito é para que nós venhamos vivenciá-la enquanto estivermos aqui nesta terra. A alegria, como fruto do Espírito, é para ser vivida pelo cristão. Então nós veremos, amados irmãos, em primeiro lugar, a alegria como fruto do Espírito Santo. E como nós, amados irmãos, vimos a semana passada que o amor, como fruto do Espírito, é o Espírito Santo que produz o quê? Este amor em nossos corações. Da mesma forma, a alegria também é o fruto do Espírito que o Espírito Santo produz dentro de nós. A alegria do cristão não é uma alegria meramente momentânea e falsa, mas sim é uma alegria contagiante, que contagia todo o ser do cristão. Ela é profunda, ela é verdadeira, pois ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é produzida pelo próprio Deus em nossos corações. Nós experimentamos esta alegria na medida em que andamos no Espírito. Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E nós experimentamos na medida também em que permanecemos em Cristo, como Jesus nos ensina lá em João, capítulo 15, versículo 3 ao versículo 5. Veja o que é que Jesus diz aí. João 15. Veja o que é que Jesus diz. João 15, versículo 3 ao versículo 5. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, amados, nós experimentamos esse fruto do Espírito na medida em que nós andamos no Espírito e permanecemos em Cristo, como Jesus nos ensina aqui, no texto que acabamos de ler. E essa alegria, amados irmãos, é uma alegria que ela é plena. Ela não depende de momentos ou circunstâncias em nossas vidas. Mesmo diante das dificuldades, os filhos de Deus não desanimarão. Essa alegria maravilhosa e também incompreensível, ela impulsiona o crente a permanecer sempre firme nas promessas de Deus e sempre esperar confiantemente em Jesus Cristo. No Novo Testamento, amados irmãos, a palavra alegria, no grego, em que foi escrito o Novo Testamento, é chara, relacionado a charis, que quer dizer graça. A alegria proporcionada pelo Espírito Santo nos cristãos
É a resposta natural a um dom gracioso que essas pessoas, que nós cristãos, recebemos de Deus. Em todos os casos na Bíblia, esse dom origina-se em Deus e manifesta-se em nós pela chegada do Messias, a ressurreição de Cristo e a salvação pela graça em nossas vidas. Uma das maiores fontes de alegria é ver a obra redentora de Deus operando em nós e também operando nas outras pessoas. E a Bíblia, amados irmãos, ela é bem clara. Essa alegria, ela começa a ser desfrutada no momento em que a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas. No dia em que Deus age em nossas vidas, nos concede um novo nascimento e nós damos a resposta a Deus e decidimos agora sermos discípulos de Jesus Cristo. A Bíblia ela é bem clara. E nós vamos ver alguns textos, amados irmãos, que esta alegria vem quando a obra redentora de Deus, ela opera em nós e também nas outras pessoas. Já passamos a desfrutar desse fruto do Espírito em nossa vida, quando Deus vem e nos converte e nos transforma, nos concede um novo nascimento e nós agora passamos a ser discípulos de Jesus Cristo, passamos a ser novas criaturas. Abra um texto aí comigo, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Primeiro veremos Atos dos Apóstolos 13, 48. Que diz assim: os gentios, ouvindo isso, o que acontecia? Regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E o versículo 52 também, veja só. Os discípulos, porém, transbordavam de quê? De alegria e do Espírito Santo. Então, amados, esse fruto que o Espírito Santo produz nas novas criaturas, somos nós que somos transformados pelo poder da palavra, essa alegria começa a brotar através do Espírito Santo em nós, porque recebemos a obra redentora de Deus operando em nós. E nos alegramos também, sobremaneira, quando vemos Deus também operando nas outras pessoas, também o aceitando como Senhor e Salvador de suas vidas. O versículo 48 aí de Atos 13, amados irmãos. Os gentios, ao ouvirem a palavra de Deus pregada por Paulo e Barnabé, regozijavam-se e glorificavam a Deus na medida em que eram salvos. E na sequência, no versículo 52, vemos o relato de que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E o que é transbordar de alegria? Transbordar de alegria, amados, aqui é de uma profundidade imensurável. Eles estavam tão alegres por serem usados por Deus e verem as operações de Deus, que regozijavam-se de tanta alegria proporcionada pelo Espírito Santo em seus corações. E podemos afirmar com toda certeza, infelizmente, o mundo não conhece essa alegria que vem de Deus.
Só os que são salvos é que desfrutam esta alegria, pois ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Não vem do ser humano, porque é fruto do Espírito. Em vez disso, amados, o mundo ensina a valorizar posses, poderes, posições, para que possam ter uma suposta alegria. Mas a verdadeira alegria não é encontrada nessas coisas. A verdadeira alegria consiste em saber que estamos garantidos por Jesus para a salvação eterna das nossas almas. Isso sim é o fruto do Espírito chamado alegria. O amor de Deus é derramado, como nós vimos a semana passada. É a primeira característica do fruto do Espírito, que tem 9 partes. Primeiro começa com amor. E quando recebemos esse amor, também o Espírito Santo faz que nossos corações, todo o nosso ser, transborde de alegria. Porque é uma alegria que é produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus, amados irmãos, diz lá em Lucas 10, 20: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado lá nos céus. Isso sim, esta que é a verdadeira alegria. Se alegrem por isso. No contexto lá, os discípulos, Jesus deu ordem para expelir demônios e tantas outras coisas, mas Jesus diz: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E o apóstolo Paulo também recomenda aos crentes de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijem sempre, estejam sempre alegres, orem sem cessar, dei graça em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, é algo sobrenatural em nossas vidas. Alguém dá graças a Deus por todas as coisas. Porque o homem natural, ele não consegue fazer isso. Só o que é nascido de Deus. Porque ele passa a enxergar, passa a ver as coisas dentro da visão divina e não dentro da visão humana. Às vezes nós cristãos tendemos a minimizar o significado da alegria baseado em tantas outras coisas que este mundo oferece. Temos que saber que nenhuma dor ou sofrimento, por mais forte que seja, pode retirar de nós a alegria que é proporcionada ou produzida em nós pelo Espírito Santo. As coisas podem estar difíceis, mas no fundo da nossa alma, essa alegria está lá dentro. Nós temos a certeza que um dia ficaremos livres de todas essas mazelas que enfrentamos aqui neste mundo. Porque tudo passa, nós iremos passar, nós somos peregrinos. Um dia essa alegria será completada no encontro que teremos com o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Essa alegria não significa ausência de dores ou sofrimentos, mas significa o contentamento no Senhor,
de saber que temos a garantia de suas maravilhosas e gloriosas promessas sobre as nossas vidas. Saber que em pouco tempo todo o sofrimento deste mundo passará e um dia nós estaremos desfrutando da presença do Senhor para todo o sempre. Por isso que esta alegria aqui é fruto do Espírito Santo. E finalizando, amados irmãos, alegria como fruto do Espírito Santo é mais do que felicidade, é mais do que realização de sonhos, é mais do que alcançarmos os nossos objetivos nessa vida. Pois a alegria como fruto do Espírito é um estado de alma, é uma condição espiritual, é gozo constante na presença de Deus, é desfrutar do amor de Cristo que está em nós como fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, cada vez mais que nos apegamos ao Senhor Jesus Cristo, que perseveramos na comunhão com Ele, experimentaremos sempre a plenitude desta alegria em nossas vidas. É como Jesus ensinou que o Espírito Santo nos lembraria destas coisas. Cada vez mais que nos aproximamos, que estamos mais íntimos com Cristo, aumentamos a nossa comunhão, essa alegria cada vez mais há de transbordar em nossos corações, porque é produzida pelo próprio Deus em nosso ser. Veja o que é que Jesus diz aí, olha, João 14, 26. Evangelho de João 14, 26. Jesus diz: mas o Consolador, veja só, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E o que foi que Jesus ensinou para os seus discípulos naquela época? Todos os ensinamentos de Cristo, o Espírito Santo nos faz lembrar, trazer à nossa memória o que Cristo ensinou. E quero mostrar só algo voltado para a alegria, como fruto do Espírito em nossos corações. Veja agora o que é que diz João 15, 11. E o Espírito Santo vai nos lembrar esta verdade que Jesus ensinou. João 15, versículo 11. Que diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Desculpem, estou lendo aqui, desculpe. Eu estou lendo João 17, ó. Desculpem. É 15 e 11, eu estava lendo 17 e 11. E lá em João 17 também fala, que diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João 17 também, que eu ia ler também, por isso que eu li, eu li João 17, 11, mas era João 17, 13, que diz: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Esse texto aqui é João 17,
11. E João 15, 11 também fala quase as mesmas palavras. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, amados irmãos, na medida em que nós cada vez mais nos apegamos ao Senhor Jesus Cristo e perseveramos na comunhão com Ele, experimentaremos a plenitude da alegria que Ele prometeu a cada um de nós como seus discípulos e discípulas. Tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vós, ou o meu gozo esteja em vocês, e a alegria de vocês sejam completa. O gozo seja completo na vida de vocês. Então, amados irmãos, isso é maravilhoso. Mesmo que eu ou você, só se nós não formos nascidos do Espírito, mas na medida em que nós, cada vez mais, estreitamos a nossa comunhão com Cristo, vivemos cada vez mais, completamente com Ele, na videira verdadeira, junto da videira verdadeira, é natural que vá transbordar o fruto do Espírito, amor e também a segunda característica, chamado alegria. Porque isto, amados irmãos, é produzido pelo Espírito Santo em nós. Não depende de nós, depende do Espírito. O Espírito Santo é quem produz este fruto da alegria em nossos corações. Você quer ter uma alegria maior de você ter íntima comunhão com Jesus? Você quer ter uma alegria maior de estar Deus mostrando a você a realidade da vida, as coisas que estão acontecendo, os ensinamentos que estão na palavra de Deus, o Espírito Santo lembrando a você todos os ensinamentos de Jesus Cristo para a sua vida? Você quer alegria maior do que esta? Num mundo em que vivemos em tantas coisas conflitas, em tantas coisas que aconselhamentos são contrários à palavra de Deus, mas o Espírito Santo que habita em nós. Quando Paulo diz, como eu falei no início, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da vossa carne. Então, amados, esse fruto do Espírito em nossas vidas vai ser transbordado de uma forma ou de outra. Por isso que muitas vezes o mundo não entende a vida do cristão. Às vezes passando por uma dificuldade imensa, mas ele está alegre. Hoje, amados irmãos, é que está uma coisa totalmente estranha dentro das igrejas. As pessoas dizem que têm certeza da salvação e as pessoas vivem murmurando, vivem se queixando, descontente dentro da igreja. Mas o fruto do Espírito chamado alegria é um contentamento de alma. A nossa alma está contente, porque os nossos nomes já estão arrolados nos céus. Um dia habitaremos para sempre com o Senhor, tudo vai passar. Uma coisa eu tenho certeza, amados irmãos, que cada vez mais eu me contento. O que passou nesse dia de hoje, até agora, não vai acontecer mais. Pode vir de uma forma diferente, mas do mesmo jeito não vai vir mais não. Mas Deus sempre estará conosco. As coisas que nós vemos, que são contrárias à vontade de Deus, podem vir numa proporção maior, mas da mesma forma que nós vimos hoje, não veremos mais. Pode vir coisas novas, mas Deus estará sempre conosco. O Espírito Santo vai estar sempre lembrando a cada um de nós da palavra confortadora de Deus,
para as nossas vidas, e isto produz alegria em nossos corações. Alegria, como fruto do Espírito, é um contentamento de alma. Por isso, amados, nós, como cristãos, temos que entender esta verdade. A alegria é fruto do Espírito Santo, como também nós vimos a semana passada. Amor. Só ama quem é nascido de Deus. Como nós vimos, essa primeira característica do fruto do Espírito, chamado amor, é onde nós vamos nos identificarmos se somos cristãos ou não. Como Jesus disse, se verdadeiramente amamos uns aos outros, como Cristo nos amou. E em segundo lugar, amados irmãos, a segunda parte da mensagem desta noite é que a alegria como fruto do Espírito Santo é para ser vivida e apenas não vivermos na especulação. A alegria como fruto do Espírito é para ser vivida por cada um de nós. Devemos ter alegria no nosso viver como cristão. Não devemos ter medo de nos alegrarmos, de desfrutarmos da felicidade que Cristo nos oferece, que Cristo conquistou para nós. Não esqueçamos, amados, que Jesus veio ao mundo para nos dar vida abundante, mesmo enfrentando tribulações. O Senhor Jesus é um texto bastante conhecido. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele nos ensinou também, lá em João 16:36, tenham bom ânimo. Jesus deseja que tenhamos, não é? Alegria, vitória sobre as aflições e as tribulações que enfrentaremos. Por quê, amados? A fonte da nossa alegria é o próprio Deus. E todas as coisas boas, as dádivas de Deus, como diz Tiago, vêm do Pai das luzes. Nele não pode haver variação ou sombra de dúvida. Tudo que Deus concede é bom para o cristão. A fonte da nossa alegria é o próprio Deus. O melhor presente que o Senhor já nos concedeu foi a vinda de Jesus Cristo a este mundo e o seu sacrifício lá na cruz para o perdão dos nossos pecados. Será, amados irmãos, que isto não é motivo de nós não nos alegrarmos, desfrutarmos dessa felicidade? Os irmãos do primeiro século, mesmo sofrendo, eles alegravam-se em Deus, e essa alegria lhes dava força para enfrentar toda sorte de perseguição e de aflição ou tribulação. Lá em Atos 16, 24 e 25, Paulo e Silas, depois de serem açoitados e presos, cantavam hinos de louvor a Deus, mostrando que não estavam tristes ou amargurados pelo sofrimento, mas dentro dele brotava uma alegria que era fruto do Espírito Santo. E eles não podiam deixar de demonstrar para o mundo esta verdadeira alegria. Por quê? Porque eles tinham esta certeza, eles já haviam recebido a maior dádiva que um ser humano pode receber, que Deus enviou Jesus Cristo a este mundo,
que através do seu sacrifício lá na cruz, nos proporciona perdão para os nossos pecados. Então, amados, esta alegria, como fruto do Espírito, é para nós evidenciarmos para o mundo que a nossa fonte de alegria não estão nas coisas, nas posses, nos bens materiais ou em qualquer outra coisa. A nossa alegria, ela é o próprio Deus encarnado e vivendo e habitando dentro de nós. Será que estamos evidenciando isso mesmo, amados? Para o mundo? Será que é visto isto na minha vida e na sua vida? Ou somos cristãos murmuradores, descontentes com as coisas que Deus tem nos dado? Através das circunstâncias que estão ruins, pode estar ruim como estiver, irmãos, nós devemos dizer: a minha fonte de alegria se chama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha fonte de alegria é o Deus Criador. Ele me criou para que eu o glorificasse. E Ele provou o seu amor para comigo, de ter enviado Cristo Jesus em minha vida, como sacrifício lá na cruz. É por intermédio dele que recebo o perdão de Deus de todos os meus pecados. Então, amados, essa alegria que é fruto do Espírito Santo, é para nós vivenciarmos em vida. Devemos viver esta alegria em todo o nosso viver, porque a fonte da alegria, da nossa alegria, é o próprio Deus. Devemos viver esta alegria também, nos servir a Deus e ao nosso próximo. Servir a Deus e ao próximo é um privilégio. E a palavra diz que nós devemos servir a Deus não com tristeza ou com pesar, mas servir ao Senhor com alegria. Veja o que é que diz o Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, amados, devemos viver esta alegria, nos servir a Deus e ao próximo, e isto com alegria. Muitos querem ser servidos, mas precisamos seguir o exemplo do nosso Mestre, Jesus Cristo. Ele declarou que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Jesus serviu aos seus discípulos. Ele serviu aos pobres e necessitados. Sua alegria e desprendimento para o serviço era resultado da sua comunhão com o Pai. O Todo-Poderoso também se alegrou com as obras do seu Filho Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Veja o que é que diz. Mateus capítulo 3. Jesus, ao ser batizado por João, diz assim, Mateus 3, 16 e 17:
Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em que me comprazo, em que eu me alegro, meu prazer está todo nele. Por quê? Ele, como o filho obediente, ele veio e realizou tudo quanto ele ouviu do seu pai. O Todo-Poderoso se alegrou com as obras do seu Filho. Desfrutemos, amados irmãos, da bênção da alegria. Diante dos embates e os conflitos da nossa vida, como crentes em Jesus Cristo, o nosso regozijo começa primeiramente quando temos comunhão com o Pai. Essa comunhão é estabelecida mediante oração, leitura da palavra e também jejum. Por isso que o profeta Abacuque declarou que, ainda que não houvesse provisão, ele se alegraria no Senhor e exaltaria a Deus e o serviria para todo o sempre. Está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e o versículo 18. Pertencer ao Senhor e receber esta alegria é um grande privilégio que nos leva a exaltar, a adorar e servir ao Senhor em todo o tempo. Irmãos, sabe por que muitas pessoas não servem ao Senhor com alegria? Falta de comunhão com Deus. Porque se estivessem mesmo em plena comunhão com Deus, eles serviriam com alegria. Porque o amor de Deus que foi derramado em nossos corações nos constrange a fazer todas as coisas que o Senhor tem nos ordenado para fazer. Foi isso que o apóstolo Paulo disse nas suas cartas. O amor de Cristo, ele nos constrange. É a primeira característica do fruto do Espírito, se chama amor. E esse amor, depois vem a alegria. Depois nós vamos ver a semana que vem, paz. É o fruto do Espírito derramado nas novas criaturas feitas em Cristo Jesus. Devemos, amados, viver esta alegria em todo o nosso viver. Devemos viver esta alegria no servir a Deus e ao próximo, mas também devemos viver esta alegria na nossa contribuição para o reino de Deus. Contribuir para a expansão do reino de Deus é uma alegria e ao mesmo tempo um privilégio. Paulo ensinou aos coríntios, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que eles deveriam contribuir não com tristeza ou por obrigação, mas com alegria, pois Deus ama ao que oferta com contentamento. O que agrada a Deus não é o valor da contribuição, mas a disposição que há em nossos corações de estarmos contribuindo para a expansão do reino de Deus aqui na terra. É o melhor investimento, é o maior investimento que o ser humano faz em toda a sua vida. Porque ele está investindo o seu tesouro, ou melhor, a sua dádiva a Deus para uma coisa que será eterna: salvação de almas. Por isso, amados, não entregue suas ofertas para ser visto pelos homens,
Não tente barganhar com Deus, buscando ser abençoado por alguma coisa. Mas nós já somos abençoados. E a alegria de contribuir é fruto do Espírito em nossos corações. Quem não contribui é porque está em falta de comunhão com o Senhor. Devemos contribuir para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Há um monte de vigaristas aí, ensinando, distorcendo as Escrituras, ensinando, dizendo que dízimos e ofertas não é mais para ser recolhido pela igreja. Agora, se alguns usam o dízimo de uma forma inadequada ou ensinam a contribuição de uma forma errônea, aí é problema deles. Eles acertarão contas com Deus. Mas que a Bíblia ordena isto. Por ter tanto falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores ensinando estas coisas. Alguns até creem, os avarentos creem. Diz que Deus não precisa de dinheiro. Realmente Deus não precisa de dinheiro. Mas Deus quer ver a gratidão, a fidelidade dos fiéis. Pois o próprio apóstolo Paulo diz: aqueles que vivem do Evangelho, que do Evangelho também tirem o seu sustento. Agora, se estão ensinando, barganhando com Deus, mentindo para o povo, entregar dízimo e oferta, coisas que Deus não ordena na sua palavra, aí eles prestarão contas a Deus. Mas dízimos e ofertas são para os fiéis. As contribuições para o reino de Deus são para os fiéis. Por isso, Deus se alegra com aquele que dá com alegria. Aquele que contribui com alegria, não com pesar. Entreguemos a Deus o nosso melhor com alegria, pois já somos abençoados por Deus. O Senhor merece o nosso melhor. Viver a alegria do Espírito em sua plenitude é uma dádiva na vida de todo cristão. Irmãos, eu estava preparando essa mensagem. Você já pensou se todo cristão ele tivesse uma vida de contentamento? Está contente com a situação que ele está enfrentando? Como seria diferente, amados irmãos? Pois o próprio Deus ensina na sua palavra que nós devemos estar contentes, porque Ele nunca nos desamparará. Abram comigo aí Hebreus, para nós concluirmos. Hebreus, versículos 5 e 6. Hebreus 13, versículo 5 e o versículo 6. Veja o que é que diz.
Seja a vossa vida sem o quê? Avareza. Paulo diz lá em Colossenses que a avareza é idolatria. Contentai-vos com as coisas que o quê? Que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Irmãos, desfrutemos desta alegria do Espírito Santo em nossas vidas. Desfrutemos no nosso dia a dia, no nosso viver, mostrando para o mundo que a fonte da nossa alegria, ela está em Deus. Vivenciemos também esta alegria, servindo a Deus e ao próximo. Devemos viver também esta alegria na contribuição, dando o melhor para Deus, para a expansão do reino de Deus. E concluo dizendo o seguinte: que a alegria, como fruto do Espírito, mesmo que nós estejamos enfrentando lutas e tribulações, que jamais venhamos permitir que nada venha tirar a alegria dos nossos corações. Desfrutemos dessa dádiva que Deus nos proporciona e andemos no Espírito, que com certeza jamais satisfaremos a concupiscência da nossa carne. Deus nos ajude, Deus nos ilumine e Deus nos fortaleça a cada dia, amados, a vivenciarmos o fruto do Espírito em nossas vidas, amando e nos alegrando, como Deus nos ensina na sua palavra. E que o mundo possa ver verdadeiramente o fruto do Espírito em nossas vidas. E Deus venha ser glorificado, porque a honra, a glória e o poder seja todo para esse grande e maravilhoso Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.